Olá, meu Brasil varonil, meu abraço a você, meu amado e minha amada, em nome de Jesus. A você, patriota, o meu carinho e o meu abraço. E Deus abençoe a todos os brasileiros, independente de você ser patriota ou não. Deus te abençoe. Tenho aqui uma palavra de Deus para você. Hoje, 26 de fevereiro de 2026, quinta-feira. Nosso texto é Mateus capítulo 22, versículo 39. Diz assim a santa e gloriosa palavra de Deus. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus capítulo 22, do versículo 34 ao 40, Jesus vai trazer aí um ensinamento sobre os 10 mandamentos, que ele resume em dois. O primeiro dele é amar a Deus sobre todas as coisas, sobre toda a tua alma, todo o teu entendimento. E ele vai dizer que o segundo, semelhante a este, é amar o teu próximo como a ti mesmo, que é o nosso texto aqui em questão. Então, dentro desse contexto, ele está tratando desses dois mandamentos preciosos. Olha, amar a Deus resume os 5 primeiros mandamentos dos 10 mandamentos lá do Antigo Testamento, porque é um relacionamento do ser humano com Deus. Lá vai estar destacado os 5. E aqui Jesus resume em um: amarás a Deus, porque quem ama não vai adulterar, não vai fazer nada de errado, tá certo? Quem ama a Deus, tá certo? E amar ao próximo como a si mesmo, ele resume do 6 ao 10, nos 10 mandamentos do Velho Testamento, que é uma relação do ser humano com o próprio ser humano, é a sociedade, o relacionamento social entre os seres humanos, está resumido nos 5 últimos, e amar ao próximo como a si mesmo. Amém? Então, lá no Velho Testamento, os 10 mandamentos, do 1 ao 5, é assim, é uma relação do ser humano com Deus. Aqui Jesus resume em um. E dos 6 ao 10 é uma relação do ser humano com o ser humano. Ele resume aqui no amor ao próximo e a si mesmo. Amém? Você encontra isso aí lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 5, do versículo 1 ao 21. Se você ler, você vai entender, e estão todos lá. Amém? Vamos aqui aprender um pouco esse texto. O texto diz: o segundo semelhante a este. Ou seja, ele está falando do primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e diz que o segundo semelhante a este, porque o primeiro é exatamente esse, que nós devemos amar a Deus de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Tudo que há em nós deve amar a Deus, buscar a compreensão. As pessoas não conseguem amar a Deus porque não têm entendimento. Mergulha nos seus próprios desvarios, nas suas próprias satisfações pessoais, imorais, pervertidas. E aí você busca satisfação em si mesmo e não consegue entender Deus, então não consegue amar a Deus. Amém? Então o versículo 39 está dizendo que o segundo semelhante a este, ou seja, semelhante ao primeiro, que é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, é exatamente amar a teu próximo. Vou fazer como forma de pergunta: quem é o teu próximo, André? E a você, quem é o teu próximo? Eu sou seu próximo, nunca lhe vi. Olha, no contexto do Velho Testamento, o próximo para Israel era todo aquele que era descendente de israelita, filho de israelita, pais e mães israelitas, e esse era o descendente, era o próximo. Por isso é que é dente por dente, olho por olho, quem não fosse olho por olho, quem não fosse da descendência, o couro comia e morria mesmo, e pronto. Porque o próximo era considerado o descendente lá da promessa lá de Israel, do povo escolhido por Deus, tá certo? Cristo, eu acho legal porque Cristo tem os poréns de Cristo, tá certo? Ele acrescentou, ele não acrescentou, ele cumpriu a lei como ela deve ser cumprida, porque o amor à próxima era para ser a todo mundo, porque Israel, quando foi chamado, era para Israel como nação, começando lá Abraão, Isaac e Jacó, aí muda Jacó para Israel, era para abençoar o mundo, mas eles não entenderam. Mas aí fecharam-se em si e acharam que era o dono de Deus. Não são, Deus é Deus e acabou-se. Agora, eles são um povo escolhido, tem algo especial. Já expliquei anteontem no vídeo de anteontem, tá certo? Mas aí, o Jesus traz os porém dele. Amarás o teu próximo. No capítulo 5, do versículo 43 ao 44, que vai até o 48, Jesus tratando dessa questão do amor ao próximo, que ele tem sido questionado,
No versículo 43 do capítulo 5 de Mateus, diz assim: ouviste o que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso é a lei, estava lá. Amarás o teu próximo, não é descendente, é meu inimigo. Amém? Agora o versículo 44 de Mateus 5 diz assim: eu, porém de Jesus é gracioso, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Oh, glória. O texto vai continuar dizendo que é para que sejais filho de Deus. Amém? Então, querido, olha, no contexto de Deus, o contexto do Velho Testamento, ele é verdadeiro. É o que faz referência para chegarmos ao novo e sermos abençoados em Cristo. Porque antes da lei, com Deus era assim, era amar o próximo, não tinha separação não, era para ser tudo junto. Era amar-se uns aos outros, é assim, o princípio é esse. Então o que Jesus volta aqui é o princípio. Ele volta ao que é antes da lei, porque Deus é antes de tudo. Amém? E ele diz, eu porém vos digo, amar os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Nesse sentido, o próximo são todos os seres humanos. Todos os seres humanos são próximos, no sentido de sermos criação de Deus. Amém? Olha, o cara do Hamas, que faz atrocidades injustas com pessoas só pelo fato de ser judeus ou pelo fato de ser cristãos, são covardes, eles são meu próximo. O cara que assalta com a mão armada, o cara que estupra, infelizmente, eu digo assim com a minha indignação, para Deus não existe isso. Ele é meu próximo, porque ele é um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Você consegue compreender isso? Ou você se acha melhor do que alguém? Você sem Deus é exatamente um desse aí, se você não tiver cuidado, tá certo? Então, quando diz, ouviste o que foi dito, ele diz, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Olha, amar o teu próximo, mano, é no sentido de amar o irmão mesmo. Claro, eu amo a minha família, mas eu amo as pessoas, eu amo as pessoas que congregam comigo, eu amo as pessoas que creem em Cristo em todo o mundo, mas eu também amo as pessoas que não creem em Cristo, que não são da minha família, que não convivem comigo. E como é que a gente explica isso? Amar o próximo é no sentido de não querer o mal para as pessoas. Não é concordar com o mal. Ah, andar de braço, como alguns pastores progressistas aí estão de braço com esse sistema socialista, marxista, criminoso, corrupto, assassino, estão de braço com eles aí, não pode estar de braço. Nós devemos amá-los, querer o bem deles, orar para que eles se convertam, mas assim, amar o próximo, que é meu inimigo, que é contra mim, tem raiva de mim e quer me matar porque sou crente, amar a ele é não querer o mal para ele. Amém? Porque Deus ama, porque Deus não quer o mal para a humanidade. É nesse sentido que nós devemos entender. Isso é o amor ágape de Deus que deve estar no coração do crente. O crente é capaz de morrer pelo evangelho, mas jamais matar. Amém? Então, isso é muito gracioso, tá certo? Então, o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, é amar ao próximo como a ti mesmo. O teu próximo são todas as pessoas, eu estou te dizendo sem medo de errar, nascido na face da terra, que existem vivos hoje, ainda que irão nascer, os que passaram, que já foram, não estão mais, mas o próximo, toda a humanidade são próximos. Porque em toda a humanidade existe uma essência de Deus. Agora, o ser humano opta por fazer o mal desde a queda de Adão, porque abriu espaço para que a sua mente trabalhe o mal. Então, amará o próximo como a ti mesmo. Eu vou perguntar assim, como é que você está? Você está se amando? Você olha para você assim, eu gosto da minha, eu amo a minha vida. Não é narcisismo, não. É gostar de quem você é. Ah, eu sou uma pessoa assim, assim. Eu gosto de quem eu sou. Eu amo a minha vida. Eu gosto da minha vida. Por quê? Porque ela foi uma vida dada por Deus, ela é preciosa para Deus. Amo o meu trabalho. Glória a Deus, estou aposentado, mas amei o meu trabalho fazendo com empenho. Eu amo a pátria brasileira. Eu amo as coisas da natureza. Eu amo assim, as pessoas por querer ver o bem delas, os meus inimigos. Eu via nesse instante ali, o cara me trancou na rua, que eu fui deixar a menina no colégio, e ele disse um palavrão bem decente comigo. E eu disse, Deus te abençoe, meu amigo. Tu não sabe o que está fazendo, não. Ele atravessou uma preferencial me trancando e fazendo um absurdo. Então, esse mundo errado, louco, perdido, perverso, cruel, nós o amamos no sentido não de concordar com o erro, mas em querer o bem. Sabe por quê? Porque Jesus amou o mundo. Todos os crentes conhecem, né?
João 3,16, Deus amou o mundo. Aí você pega esse texto, parece que o mundo é só você. Você se converteu e deve dar graças a Deus e se alegrar com isso. Mas Jesus amou foi o mundo, esse mundo pecaminoso que está aí. E ele disse que nós devemos amar. Amar o próximo, no sentido, mas ele disse que nós precisamos amar o próximo como a ti mesmo. E como é que você está se amando? Você está gostando da sua vida ou você está só murmurando dela? Você está só murmurando dos problemas? Olha, o crente não ama porque as coisas estão boas. O crente ama porque ele quer ver o bem. Isso é diferente. Ah, só amo porque me tratou bem. Não, você está aí meio louco, perdido. Porque o cristão ama como Deus ama, independente das circunstâncias. Deus te amou e me ama antes de eu me converter, e te ama antes de você se converter, quer o teu bem, quer que você viva bem. E viver bem para Deus é se voltar para Ele. No contexto social humano, viver bem é roubar os outros e botar dinheiro no bolso e dizer que não fez nada. É assim que o mundo faz. Mas nós ainda, como Deus faz, continuamos amando esse mundo porque nos amamos. O princípio é esse. Eu gosto de quem eu sou. Eu gosto da minha vida, eu não reclamo dela. Pode estar difícil do jeito que tiver, eu digo glória a Deus. Dinheiro não deu nem para o mês todo, glória a Deus. A próxima vez eu vou economizar um pouco mais que vai dar. Porque é assim que a gente faz, gostar da gente, gostar do que a gente é. Agora, tem coisa, amado, que a gente faz que nós não precisamos gostar dela, não. Por exemplo, amar o nosso inimigo é querer o bem dele, não é concordar com o pecado dele. Eu não concordo com ideologia de gênero, não concordo com liberação de droga, não concordo com aborto, não concordo com essa atrocidade injusta que está sendo feita. Eu não concordo nada com isso, mas nem por isso eu deixo de querer o bem do nosso imperador, ditador que está aí acabando com o Brasil. Mas não é só ele, não, é todo um sistema armado, é todo um arcabouço de sistema financeiro, político, social, é alinhado com o mal para fazer o mal, mas nós amamos as pessoas porque primeiro nós amamos a nós mesmos, e primeiro amamos a Deus e amamos a nós mesmos, por isso amamos ao próximo, e o próximo são todas as pessoas. Amém? Quero te convidar a fazer uma introspecção. Olhe para dentro de você. Você está olhando para as pessoas, está com ódio delas? Tem alguma coisa errada com você. Porque se você está com ódio das pessoas, você deve estar com ódio de você mesmo, porque você é um ser humano, então você não está se amando, você não consegue amar o próximo. E eu estou falando, amor, não é, amado, não é do amor, amor de homem para com a mulher, não, isso é normal. Minha esposa eu amo aqui, amo conjugalmente, com tudo que tem direito daquilo que Deus permite entre um casal casado, tá certo? Assim, mas eu estou falando desse amor de Deus que precisa, nós precisamos enxergar as coisas, o crente está num patamar maior, enxergar como Deus enxerga e querer o bem do mundo, orar, porque quem quer o bem do mundo ora para o bem do mundo. Amém? 1 João 4,20, João diz assim, se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Não viu no sentido de ver literal, mas quem sabe a revelação de Deus sabe que ele foi revelado em Cristo. Nós encontramos Deus em Cristo nas Escrituras, enxergamos Deus numa dimensão espiritual e Deus é real, porque o espiritual é mais real do que o material. Eu já expliquei isso para você. Amém? Quero lhe fazer uma lembrança. Cristo realmente amou o mundo ao ponto de morrer por ele, por toda a humanidade. Não confunda salvação, porque salvação é com quem crê. Não confunda amar com salvação. Salvação é para quem crê. Amar é uma disposição de um ser humano que ama a Deus, ama a si, e ele tem que amar o próximo. Isso é diferente. E amar o próximo é todas as pessoas, é não querer ver o mal de ninguém. As pessoas fazem o mal por si só. Deus não quer o mal de ninguém. Um cristão genuíno não quer o mal de ninguém. Quer a justiça, quer a verdade. Se a pessoa mergulhou pelo mal, aí a vingança vem de Deus, diz a Escritura, nós não seguimos por esse caminho, mas seguimos pelo caminho da dignidade, da verdade, de um caráter cristão genuíno, daquele que ama o próximo porque ama primeiro a si, primeiro a Deus, primeiro a si, e certamente precisa e deve amar ao próximo. Amém? Pastor, isso é muito difícil.
E quem foi Jesus disse por acaso para você que era fácil? Não, ele disse que no mundo nós teríamos aflições. Ah, glória! É um esforço danado para amar o Lula, mas a gente ama, no sentido que ele é um ser humano, tá certo? Ah, meu Deus, glória! Mas é assim, querido. Isso é verdade. Amamos no sentido de não querer ver o bem. Portanto, eu quero recomendar a você, nesse momento, valorize a sua vida, ame-se, goste de você. Olhe, você pode morrer hoje fisicamente. Se você é crente, não morrerá eternamente, haverá uma ressurreição para a eternidade. E se você não for crente, além de morrer fisicamente, você está morto eternamente. Portanto, crê em Jesus, viva com tranquilidade, ame, simplesmente ame. Ele fez o mal, Deus te abençoe, ame. Teu filho está te tratando mal, fazendo o que você nem gostaria, ame, abrace. Se você não amar e não abraçar, o mundo vai abraçar, o Satanás vai abraçar, e aí o negócio fica pior e pior e pior. Portanto, querido, não confunda amor com salvação. Salvação é a graça de Deus que nos salva. Amor é uma obrigação de todo salvo. Amar ao próximo como a si mesmo. Deus te abençoe, te dê um bom dia e você seja inundado pela graça que salva e pelo amor de Deus que nos faz viver essa condição de não roubar, de não fazer corrupção, de não jogar dinheiro roubado pela janela, de dizer que roubou e não fez, de um juiz safado sem vergonha que liberou um cara que estuprou uma criança de 12 anos, dizendo que a criança tinha um interesse afetivo pelo adulto. Isso é, meu Deus, eu tenho que amar esse cara e orar por ele, para ver se ele se converte, porque ele tem uma autoridade na mão, para ver se ele faz certo. Eu amo sim, quero ver o bem do Brasil, quero ver o bem do mundo, quero ver o bem das nações, porque todos somos próximos. Louvado seja Deus. O Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém.